Olá, minhas amigas e meus amigos. A doutrinária de hoje tem como tema o Evangelho e o Espiritismo. Eu gosto muito de uma frase de um poeta da música popular brasileira que diz assim: a lição nós já sabemos de cor, só nos resta é aprender. Então, essa lição que nós já sabemos de cor, nós já sabemos ela há cerca de 2000 anos e ainda não aprendemos direito. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma doutrina que busca levar às pessoas o entendimento das coisas, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, o que eu preciso fazer para me melhorar, para eu seguir um caminho de evolução espiritual. Então, o Espiritismo é um roteiro. Talvez seja o melhor roteiro para a gente pegar essa lição que a gente já sabe de cor e aprender. E nós sabemos que o Evangelho é o livro que conta a experiência, ou conjunto de livros, né, que conta a experiência de Jesus aqui na Terra, né, quando encarnado, e Jesus reencarnou aqui para nos dar um exemplo, para nos dizer o que nós deveríamos fazer para sermos pessoas melhores, para que nós tenhamos uma condição melhor, para que a gente possa ir de uma maneira mais rápida rumo à felicidade, rumo à evolução. Então, o Evangelho, que no grego significa boas novas, né? O Evangelho são essas grandes boas novas, essas novidades que Jesus veio trazer aqui para a gente. Nós entendemos dentro da doutrina espírita que Jesus é o grande arquiteto, é o grande gestor dessa parte do universo onde se encontra o planeta Terra. Então, ele veio até aqui para poder dar um exemplo, um direcionamento. Deixou isso, algumas coisas ele deixou claro, outras coisas, o próprio relato também das pessoas que conviveram com Jesus deixou assim alguma coisa não tão clara assim, de maneira subjetiva, né? Meio que envolvido por uma nuvem, por um véu de misticismo. Então também cabe ao Espiritismo tirar um pouco, levantar um pouco esse véu para a gente tentar entender de uma maneira mais clara e mais objetiva, até mesmo porque nós evoluímos, nós conseguimos evoluir com a razão, né, com a ciência. Então, nós hoje temos um entendimento melhor da realidade. Agora, o Evangelho, então, dentro da doutrina espírita, ele seria a parte moral. Nós entendemos que o Espiritismo é composto de 3 grandes partes, né? A filosófica, como eu já disse antes, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui nesse planetinha azul. Tem a parte da ciência, porque nós estudamos, né? Nós experimentamos o Espiritismo através da mediunidade, né? E temos a parte moral, né? Que são esses ensinamentos que Jesus já nos trouxe há tanto tempo, né? Há tanto tempo, e nós, embora nós já saibamos, nós já tenhamos contato com essa verdade moral, mas nós não levamos isso muito a sério. E o Espiritismo vai fazer essa ponte. Olha, a gente deveria levar a sério, as coisas que foram sugeridas por Jesus, porque isso facilitaria o nosso caminhar evolutivo. Nós entendemos que nós somos espíritos velhos, né? Nós não estamos aqui apenas há 40, 50, enfim, 60 anos. A vida não começa no berço e não termina no túmulo, né? Nós somos espíritos velhos, né? Espíritos antigos, e já reencarnamos inúmeras vezes aqui nesse plano. Então,
é chegado a hora da gente conciliar esse conhecimento da ciência, né, que nós conseguimos galgar, sobretudo nos últimos séculos, junto com a nossa verdade espiritual. Tentar entender o que eu posso perceber como um espírito em evolução. Então, é uma necessidade do ser humano olhar para as grandes verdades do Evangelho e se colocar, né, ou trazer para si essas grandes verdades. O que essas verdades que o Evangelho nos traz e que o Espiritismo nos explica de uma maneira mais objetiva, mais clara, pode nos ajudar? Uma das questões, por exemplo, é o perdão. Jesus fala muito sobre a necessidade da gente entender o outro, entender o próximo, da gente perdoar. Ele já diria a Pedro, perdoar 70 vezes 7, né? E o Espiritismo vem nos mostrar o porquê disso. Por que nós devemos perdoar o próximo? Porque, bom, primeiro, faz parte da evolução humana aceitar as diferenças. E faz parte desse nosso crescimento entender que o outro pode ter as suas razões de fazer o que ele faz. Mas, sobretudo, a falta do perdão acaba nos limitando, acaba, digamos, freando o nosso rumo evolutivo. Porque eu costumo dizer que algumas questões na nossa vida, como mágoa, ressentimentos, rancores, elas funcionam como uma espécie de mochila, né? De pedras na mochila da vida. Nós estamos caminhando, né? Nessa reencarnação nós estamos caminhando. E para nós caminharmos, nós precisamos andar com uma bagagem, uma mochila, digamos assim, né? E aí vem coisas pesadas para nós, como alguns ressentimentos, algumas mágoas, que nós guardamos, não trabalhamos isso, e isso funciona mais ou menos como se fosse uma pedra, né? Fulano me fez alguma coisa que eu me senti mal, eu guardei mágoa, ressentimento a respeito daquilo. Eu não trabalhei aquilo. Eu não consegui conversar com fulano sobre aquilo e como aquilo me fez mal e como eu gostaria de ser tratado, por exemplo. Eu não consegui perdoar fulano. Então aquilo ali vira um peso e que eu vou colocando na mala ou na mochila da minha vida. É um ressentimento aqui, é uma mágoa ali, é um quiprocó ali, e eu, ao invés de resolver as questões, eu acabo colocando isso na minha mochila da vida. Chega um determinado momento, o que acontece? A vida começa a ter um peso grande, né? Eu começo a carregar muitas coisas nessa mochila. O meu caminhar é um caminhar mais difícil, porque eu não exercitei o perdão. Então, quando Jesus diz para Pedro para perdoar 70 vezes 7, né, talvez ele tenha dito para Pedro porque talvez esse fosse o limite da matemática para o apóstolo, que era, na verdade, um pescador. Mas o que Jesus queria dizer era perdoa sempre, não é 70 vezes 7, perdoa o tempo todo. Porque o ato de perdoar é, sobretudo, um ato de benefício para aquele que perdoa. Por quê? Porque nós estamos, ao perdoarmos, nós estamos nos livrando desses pesos que deixam a nossa vida mais pesada, o nosso caminhar mais pesado. Outra coisa que a gente deve perceber, é comum encontrarmos em questões de obsessão, por exemplo, pessoas que eram até simpáticas ou, muitas vezes, pessoas até que se amavam. E aí, um está no plano espiritual, outro no plano carnal, e alguma coisa que aconteceu no passado
dá assim uma questão de ressentimento, de ódio, de rancor para aquelas pessoas que estavam ali, envolvidas naquela situação. Então, chega um determinado momento de uma encarnação anterior que aquelas duas pessoas acabam brigando, ou por uma traição de uma, ou por uma questão mal colocada da outra, né? E elas não se resolveram numa vida anterior. O que acontece? Quando um desses espíritos está desencarnado e o outro está encarnado, aqueles que está desencarnado pode vir a querer, né? E a gente já viu muitos relatos sobre isso em reuniões mediúnicas, pode vir a obsidiar, ou seja, o espírito desencarnado querer atrapalhar aquele que está encarnado. E o que isso é, na verdade? Isso é a falta de perdão. Tá? Ou seja, busque perdoar sempre, porque um evento que aconteceu agora, se a gente deixar para depois, pode ser que não dê tempo. Tá? Pode ser que essa mágoa, esse ressentimento, vire de uma encarnação para outra e acabe sendo um instrumento ou um pretexto para uma futura obsessão. Então, o perdão é algo extremamente legítimo. E muitas vezes tem pessoas que têm assim, meio que vergonha de pedir perdão ou de perdoar, achando que é uma espécie de uma falha, uma fraqueza na personalidade. Eu diria que perdoar e pedir perdão, que também às vezes é tão importante quanto perdoar, é um ato de coragem do espírito. É um ato de coragem, não é um ato de fraqueza. O espírito que pede perdão, que perdoa, ele não está nem abaixando a cabeça e nem empinando o nariz. É o espírito que está pronto para resolver suas questões. Sócrates, mas de falar é fácil, fazer é que é difícil, algumas pessoas me dizem. Não estou dizendo que seja fácil. As coisas que nós estamos vivendo agora, né, e as coisas que mais requerem um esforço maior da nossa moral, né, não são coisas fáceis. Né, porque se fosse fácil, não precisaria acontecer. Né. Perdoar alguém, se fosse fácil, a gente não precisaria acontecer aquilo ali. Mas é necessário. E eu digo mais, além de ser necessário, nós já estamos preparados suficientemente para conseguirmos resolver isso. Aprender a perdoar de verdade. Não é o perdão, né, da boca para fora. Como diria, uma vez eu estava falando sobre perdão numa palestra, e aí uma amiga minha disse: Sócrates, excelente, gostei muito do que você falou. Eu, por exemplo, já perdoei fulana de tal. Eu falei: perdoa mesmo? Perdoei fulana de tal. Ela me fez isso, me fez aquilo, mas eu perdoei. Agora, eu jamais esqueci o que aconteceu em 14 de abril de 1957. Quer dizer, ainda bateu assim, na mão. Jamais esqueci, mas eu perdoei. Eu falei: será que você perdoa mesmo? Porque perdoar tem que perdoar do coração. Não é só perdoar da boca para fora. Estar bem resolvido consigo mesmo. Mas o outro precisa aceitar o perdão para que você esteja quite, digamos assim? Não necessariamente. O importante é você buscar reconciliar. Se a pessoa não quiser, não estiver pronta, aí é uma questão daquela pessoa. Mas o importante é que você busque e você faça isso de coração. E isso aí são questões assim que Jesus já trazia há 2000 anos atrás e que o Espiritismo vem nos mostrar qual a razão, por que a gente deve perdoar, e por quais são as implicações do não perdão. Essas questões que a gente precisa se perceber, como espírito. Embora nós, espíritas, nos intitulamos cristãos,
é importante também a gente deixar claro de que nós entendemos que a evolução espiritual pode se dar através de qualquer religião, né? O Espiritismo não está querendo aqui tomar para si questões relacionadas ao rumo da humanidade ou ao rumo da melhor vivência espiritual. Cada um tem o seu momento e cada um tem a forma de se expressar do ponto de vista religioso que lhe convier, né? Agora, o que eu gosto muito da doutrina espírita é que nós dizemos assim: fora da caridade não há salvação. Não é fora da minha religião espírita cristã que não há salvação. Então você pode ser ou pode estar em qualquer religião, ou até mesmo não ter uma religião definida. Mas se você pratica o bem para com o outro, o bem para consigo mesmo, você vai ser um espírito melhor. A gente não acredita muito em salvação, né? Porque nós não entendemos que exista céu e inferno, porque a salvação estaria mais ligada, né, a salvar de um prejuízo eterno, né? Nós entendemos que somos espíritos em evolução. Mas, se nós conseguirmos realizar o nosso aprendizado em uma determinada reencarnação, nós teremos dado cabo daquilo que foi planejado para aquela reencarnação. Então, é daí que a gente entende que seria a salvação. E essa condição não tem a ver com um credo religioso, não tem a ver com a prática de determinada religião, mas tem, sobretudo, a ver a maneira como você encara a vida e a maneira como você se busca melhorar. Você hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser uma pessoa melhor que hoje. Então, isso define muito o nosso entendimento sobre religiosidade, o que nós entendemos dentro da doutrina espírita sobre religiosidade, né? E isso está bem de acordo com a mensagem de Jesus. Jesus não veio aqui para julgar as pessoas. Eu vejo muita gente julgando os outros em nome de Jesus, né? Seja na doutrina espírita e outras religiões, em nome de Jesus, busca julgar os outros. Para vocês que conhecem o Evangelho, vocês enxergam em muitos cantos do Evangelho, em muitas passagens do Evangelho, julgamentos de Jesus? Poucas vezes, né? Muito pouco. Na maioria das vezes ele trazia uma mensagem de amor, união, paz e harmonia. Essa é a grande mensagem. Essas são as grandes mensagens dele, né? E não de julgamento. Por exemplo, no caso da mulher adúltera, que queriam apedrejá-la, o que Jesus nos traz, né? O que Jesus traz naquele momento, mas também como uma lição para a humanidade? Ele diz para todos que estavam ali querendo apedrejar a mulher adúltera: quem nunca tiver pecado, quem nunca tiver errado, que atire a primeira pedra. Ora, primeiro que todo mundo ali deveria ter errado, né? Todo mundo ali já deveria ter um pecadozinho. E quando Jesus toca o outro, né? Quando você está na frente de um espírito da envergadura de Jesus, muito provavelmente aquelas pessoas que estavam ali julgando, né, aquela mulher adúltera podem ter se voltado também para coisas de outras vidas também, né? Porque a presença de um espírito da grandeza do Mestre Jesus pode acometer as pessoas além das besteiras que eu fiz nessa vida, eu já fiz besteiras em outras vidas também. E Jesus não julgou ninguém, nem aqueles que queriam apedrejá-la, e muito menos a mulher adúltera. Quando as pessoas saem, né, se retiram,
deitam lá as pedras e se retiram. O que Jesus fala para a mulher? Cadê as pessoas que estavam te acusando? Foram-se, né? A mulher responde. Então, vá e não peque mais. Ele poderia dizer, né, do alto da envergadura espiritual dele, ele poderia dar um sermão naquela mulher. Você não devia fazer isso, você não devia fazer aquilo, você não devia fazer aquilo outro. Mas não, ele diz, vá e não peque mais. Aprenda com essa lição. Né? Aprenda com essa lição. Então, quando a gente quer julgar o outro, a gente deve também se olhar para dentro de si. E esse é um exercício também do perdão, por exemplo. Será que se a gente tivesse passado por tudo que aquele fulano que nós estamos a guardar mágoa, ressentimento e rancor, será que a gente tivesse sido criado da maneira como ele foi? Será que se a gente tivesse passado por situações que ele passou, a gente não poderia cometer um ato semelhante? Ou se a gente não poderia cometer nessa encarnação e outras encarnações, será que não já cometemos? Então, uma visão espírita é sempre uma visão transcendental. Olha só como é importante a gente ter esse tipo de entendimento. Porque quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, no exercício de empatia, é o primeiro passo para um perdão mais real. Não estou assim perdoando apenas por perdoar. Eu não estou perdoando só porque Jesus mandou, digamos assim. Mas há uma razão para eu perdoar. Né? Há uma lógica no perdão. E há um exercício no perdão também. Porque é um exercício de aprendizagem. Quando eu olho para o outro, eu posso estar olhando para mim mesmo. Eu posso estar olhando para mim mesmo. Então, assim, a gente deve sempre buscar perceber tais questões, né? E trazer para esse momento que nós estamos vivendo também, né? Nós estamos passando por um momento difícil, sem sombra de dúvida. Mas não é um momento desesperador. Pelo contrário, a gente deve olhar para as questões de Jesus, para as questões da doutrina espírita e nos reforçarmos. Né? Nos reforçarmos. Muitas vezes eu começo aulas de cursos que eu ministro sobre espiritismo e pergunto assim para as pessoas. E para mim mesmo também, né? O que eu vim fazer aqui mesmo nesse planetinha azul? A gente não está aqui por acaso. As coisas não acontecem por acaso. Nós viemos fazer coisas importantes aqui. Nós temos um planejamento reencarnatório que nós fizemos, podemos e provavelmente tivemos, ajuda de mentores espirituais. Mas nós é que escolhemos, né? Uma boa parte das situações que estamos a viver aqui. Né? Então, o que eu vim fazer aqui mesmo nesse planetinha azul? Nós ainda temos, assim, ainda vibramos muito na energia da dor e do sofrimento. Né? Então, tem muita gente que diz, eu vim padecer, né? Eu vim pagar os meus pecados. Algumas pessoas da doutrina espírita falam assim, não, eu vim pagar os meus débitos, ou é o meu karma. Né? Também a gente não vê aqui uma espécie de aproveitar um parque de diversão. Também não é isso. Né? Nós viemos aqui para aprender coisas importantes. Eu comparo o nosso planeta, o nosso mundo, como uma espécie de uma escola. Né? Então, cada reencarnação é como se fosse uma série, né, escolar. Então, nós estamos passando por uma caminhada que deve nos trazer grandes aprendizados. Seja do ponto de vista moral, como, por exemplo, aprender a perdoar, né, que eu tenho dado como exemplo aqui, seja também do ponto de vista intelectual. Nós crescemos por esses dois lados. Então, o que nós viemos fazer aqui?
Uma época como essa, assim, né, que está todo mundo muito preocupado e com devida razão em relação ao coronavírus, né, em relação a essa pandemia, a gente deve se perguntar também qual é o aprendizado que essa pandemia traz para mim, como espírito, e qual seria esse aprendizado para o nosso planeta, para a humanidade, né, aqui do nosso planeta. Né? A gente deve se perguntar. Não é um castigo divino, nunca é um castigo divino. Mas, se a gente não encarar como um processo de aprendizagem, a gente não vai, né, aprender as lições. Lembra? Né? A lição nós já sabemos de cor, só nos resta aprender. Se a gente não aprende a lição, é provável que se repita aquele evento. Não estou dizendo que essa pandemia vai se repetir até o final das nossas reencarnações ou na próxima reencarnação. Mas a aflição que nós passamos, né, ou o aprendizado que nós deveríamos ter, pode se repetir. E qual é a lição que a gente deve olhar para ele? As lições são as que Jesus vem nos convidando, né? Que a principal lição, né, e não sou eu que estou dizendo, está lá no Evangelho, né, que ao ser perguntado quais são as grandes leis de Deus, ele diz: a primeira, vós já sabem, amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda é tão importante quanto a primeira. É tão importante quanto a primeira. Amar ao próximo como a si mesmo. Ora, amar o próximo como a si mesmo. Então, eu preciso aprender a me amar e eu preciso aprender a amar o próximo. Não são duas coisas excludentes, pelo contrário, são complementares. Né? Quando eu olho o próximo, quando eu me coloco no lugar do outro, eu cresço espiritualmente. E quando eu me amo, quando eu busco aumentar a minha autoestima, eu também cresço espiritualmente e eu consigo dar uma resposta também melhor para o meu próximo. Né? Então, qual é a grande lição que está vindo aí? A gente deve buscar essas grandes lições. Né? São lições muito fortes, né? E que está relacionado com o movimento que nós estamos tendo nas últimas décadas. Eu não sou aquela pessoa que diz assim, nós antigamente éramos melhores, agora nós estamos mais voltados para o materialismo, para o consumismo. Né? Nós sempre fomos assim. Nós sempre estávamos voltados mais para a matéria. Agora é que nós começamos a refletir. Né? Agora que eu digo assim, nos últimos 200, 500, talvez 2000 anos, isso aí é um piscar de olhos do ponto de vista espiritual. 2000 anos, né, é um piscar de olhos. A humanidade, né, quantos milhares de anos nós temos? Então, nós precisamos olhar para isso. Né? E quais são as grandes lições? Solidariedade, altruísmo, ter fé, né? Ter fé nas pessoas, fé no futuro, fé no divino. Né? Amor ao próximo como a si mesmo. Essa é a grande lição que a gente deve extrair. Por mais dolorida que seja a lição pela qual a humanidade esteja passando. E é uma evolução da humanidade. Se essa doença tivesse acontecido há 300 anos atrás, imagina como seria. Nós já temos hoje a capacidade científica mais voltada para o ramo da medicina para aguentarmos. Claro que vamos sofrer, mas nós estamos aguentando e vamos aguentar. É um aprendizado. É um aprendizado. Agora, é um aprendizado também para essas cooperações que nós enxergamos por aí, de solidariedade, né, de ajuda ao próximo, de se colocar no lugar do outro. Né?
também de não ter desespero, de ter fé no futuro, fé na vida, né? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Quando nós superarmos tudo isso, nós sairemos mais fortes e mais unidos. E começando a ter uma grande lição que Jesus queria nos fazer refletir. Né? Porque nós ainda nos entendemos como seres humanos em busca de uma religiosidade. Essa que é a verdade. E muitas vezes a gente só lembra de que existe religião, o que existe a vida espiritual, coisas do divino, Deus, quando estamos com problemas. Mas talvez a grande lição que a gente deva trazer, né, que a gente deva percebê-la, é que nós somos seres espirituais numa jornada humana. Né? E não apenas seres humanos, né, que de vez em quando se percebe como seres divinos. Nós somos seres divinos numa jornada humana, mas cada vez mais com a consciência de que somos espíritos imortais. E para consolidar e fechar a palestra de hoje, eu gosto muito de uma frase de Deolindo Amorim, que consegue aglutinar o que é o espiritismo, quais são as suas relações com ciência, filosofia e religião. Ele diz assim: o espiritismo se condensa no corpo de uma doutrina em que a experiência objetiva é válida, a especulação filosófica é uma necessidade consequente e a reforma íntima do ser humano é o ponto culminante. Eu desejo a todos vocês um ótimo dia e que estejam na maior vibração de paz, amor e harmonia. Muito obrigado.